Pedro Lemos entrou. Vamos lá, tia Malice entrou também. Estou esperando. Está com algum problema aqui de conexão. Paula. Oi, Paula. Pedro. Tia Malice. Estou aqui esperando o Maurício. A gente está tendo algum problema de conexão aqui. Angelita. Continuamos aqui. Cacau. Shinoda. Entrou também. Estou aqui aguardando o Maurício. Oi, Cacau. A gente está com algum problema aqui na... Maurício entrou. Oi, Maurício. Deus quiser. Oi, Maurício. Ei! Agora foi. Até que enfim. Vamos lá, gente, vamos Caramba. começar. Boa noite a todos, E boa noite, Eduardo. Seja tudo bom? bem-vindo. Tudo bom, Maurício? A galera aí Obrigado. também, eu acho que é geral. Entrei, estava assistindo outras lives e também estava com problema. Eu acho que é a pandemia, tá dando pandemia em tudo. Não, é muita gente fazendo live. E essa hora da noite, então, 300 milhões de pessoas, né, para fazer. Sexta-feira, né? Sextou, né? Bom, Sim, mas vamos lá. vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo. Ned Cavalcante entrou aí novamente. Queridão, meu amigo, diretor, ator, bailarino. João da flauta, um monte de gente entrando. Obrigado a participação de todos. Olá, Antes de Cacau. todos, que a live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube e as pessoas podem se inscrever e acompanhar as lives por lá também. Bom, Ó, a Dani Jamal também entrou aí agora. Daniele, estou aqui, que bom. Seja bem-vinda. Vamos lá? Deixa eu pegar as fichinhas. Eduardo, tudo bem com você? Quanto tempo, né? Muito, né? Eu acho que a gente não se vê desde que a gente fez aquele curso lá na Arena, em 1915. Bom, 1993, e se eu não me 93, engano, né? eu fiz os 2 anos. Eu fiz 93, aí terminou em 94, e depois eu fiquei Sim. todo ano em 95. Porque aí depois, mas depois daquela época, nunca mais a gente se viu, né? Eu acho que você logo se mudou, né? Você saiu de Campo Grande, né? Eu saí de Campo Grande em 2000. Ah, tá. Mas assim, você continuou fazendo teatro ali depois do curso? Não, dali eu fui para outros lugares, mas sempre aqui em Campo Grande ainda, né? Ah, Então, você ainda mora em cheguei Campo a fazer... Grande? Não. Depois de 93, eu continuei fazendo teatro em Campo Grande, né? Ali no Arthur Azevedo. Fiquei bastante tempo ali. E aí, em 2000 é que eu me mudei. Aí que eu fui morar na Tijuca. Ah, tá. Tá bom, vamos começar. Primeira pergunta é: como que foi a sua infância? E, gente, vai ficar aqui a noite toda. Essa live vai durar umas 5 horas. Né? Porque até a questão da infância. Eu fui uma criança assim que eu não era aquela criança de ir pra rua. Eu ficava muito brincando muito mais sozinho em casa, né? Geralmente ou ia para casa dos meus avós, brincava com os meus primos, minhas primas nas casas. Assim. Não era aquela criança de ir pra rua e tal. Passei a mais aí e fazer jogar bola na rua. Já era de lá para os seus 7, 8 anos foi quando eu me mudei. Eu morava mais aqui no centro, morava mais no centro de Campo Grande, e depois fui morar ali naquela altura ali da Estrada do Campinho, ali quase em frente ao Teatro de Arena, né, onde é o Teatro de Arena, onde é a lona cultural de Campo Grande. E ali é que eu comecei mais, e brincava mais na rua, enfim, inventava muita história, sempre fui muito de, de, de ficar criando muita história, assim. É até coincidência você perguntar disso, que você não assistiu um monólogo que eu faço agora, que é o Juvenal Pito e Velocípede, que a gente fala, que eu falo justamente disso, né? A Pandorga, companhia de teatro, que é a companhia que eu faço parte. Por sinal, tem pessoas aqui
Eu já né? A vi. Daniela Jamal, que está aqui no grupo, é nossa figurinista e cenógrafa. Tem a Cacau, que é membro honorário, né? Ela mora em Londrina, mas está sempre junto com a Pandorga. E outras pessoas mais, que certamente daqui a pouco vão entrar também de lá. E eu falo muito sobre isso, sobre a minha infância. Então, foi uma infância onde eu sempre brinquei muito sozinho, né? Então, era muito de inventar a história. Então, acho que é por isso que, de alguma forma, eu me encaminhei para o teatro, né? Porque ali no teatro eu acabei me encontrando um lugar onde essas brincadeiras que eu fazia como criança, elas poderiam ser reais, né? Você foi se encontrando, é isso? Não, no teatro acabou que vamos dizer, foi o lugar onde toda essa criatividade, essas histórias que eu inventava como criança, consegui colocar em prática, né? Era onde eu me encontrei. Eu levei tempo para fazer teatro, inclusive. Eu brincava muito sozinho, na casa dos meus avós, com as minhas primas, meus primos, e ali eu inventava muitas histórias, a gente criava muitas histórias, né? Eu lembro que uma história interessante, quando era criança, eu queria muito ser o Pedrinho, do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Sempre a gente, eu e mais duas primas, a Gisele e a Márcia, a gente brincava muito na casa da minha avó e do meu avô paterno, e aí a gente brincava muito de fazer os personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, que era uma febre na época, né? Que passava na TV de manhã, de tarde, era assim, eu era muito fissurado nesse seriado. E a ponto da minha avó fazer roupas, né? Minha avó fez uma roupa igualzinha do que o ator usava. E aí eu lembro que quando o primeiro ator que fazia o Pedrinho, ele ia sair, iam trocar, né? Porque tanto o Pedrinho quanto a Narizinho ficaram adolescentes, eles não podiam mais fazer, trocar, e eu queria, de qualquer maneira, arranjar uma maneira de ir lá. Queria fazer o teste, não sabia como é que era, onde que era e tudo mais. E eu curtia tanto a ponto do meu irmão, o nome do meu irmão é o nome do ator que fez o Pedrinho, fazia na época, o Júlio César. Né? Minha mãe e meu pai queriam outro nome, e aí eu insisti que não, que meu irmão tinha que se chamar Júlio César, por conta do sítio, e insistia, acabei convencendo os dois, e meu irmão se chama Júlio César por conta desse personagem do sítio Capão Amarelo, que aí eu nunca faço. Que bacana. E vem cá, já que a tua infância foi assim, muito em casa e só na casa dos seus avós, com primos e tal, como que foi que você descobriu o teatro? Olha, eu acho que foi um pouco a partir dessas brincadeiras, porque eu ficava muito questionando, tá? Como eu queria muito, né, essa questão lá do sítio Capão Amarelo, eu disse, tá, mas o que eu preciso para poder fazer parte desse elenco, para poder estar lá nesse sítio? Né? Aí eu lembro da minha prima falar assim, não, a gente tem que fazer teatro, a gente tem que ter curso de teatro para poder trabalhar, né, fazer isso. Né? Eu disse, tá, mas como é que faz? Para onde que eu vou? O que eu procuro? Mas aí na época, criança fica muito. Naquela época, quando eu era criança, era muito diferente do que é hoje. Hoje, uma criança digital influencer mexe e dá dicas e tem testes e tem oportunidades. E naquela época, quando eu era criança, eu não sabia nem por onde começar. Né? E fui levando esse desejo, essa vontade e me realizava mesmo nas minhas brincadeiras. Né? E aí foi quando o tempo foi passando e eu queria, mas sempre deixava mais como um desejo e não tomava iniciativa para poder fazer. Né? Até que eu lembro de um dia, eu tive em 92, aí eu tive uma experiência na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo, que eu me formei. Por sinal, tem até a Karina Nogueira, que está aqui nos convidados, que eu já vi que ela está aqui, que ela era da minha turma lá nessa época. E ali eu fiz uma peça na faculdade, legal, fizemos e tudo mais. E aí no ano seguinte, eu lembro de uma prima minha, a Carla, ela soube desse curso de teatro ali na Lona Cultural de Campo Grande. E ela chegou para mim e falou assim, Edu, vamos fazer esse curso de teatro. Vamos fazer comigo, eu não quero fazer sozinha. Vamos fazer comigo porque
você me faz companhia, você gosta de teatro, eu sempre ia assistir as peças ali no Arthur Azevedo, né, o teatro lá em Campo Grande, e aí eu fui fazer o curso com ela, mais como companhia do que, né, por eu ter tomado a iniciativa. No terceiro mês de curso, ela abandonou e eu estou até hoje fazendo teatro. Que bom. Viu? Um tinha que ficar, né? Que pena, cara. Alguém tinha que tomar iniciativa, né? Ela tomou iniciativa por mim e eu continuei e não parei mais. Estou até hoje fazendo. E agora, outra pergunta, mas já você meio que contou, só que agora eu só quero saber o resultado. Seria se você conseguiu realizar um sonho infantil, ou seja, você sonhava em fazer um teste para o Pedrinho, do sítio. Sim. Aí não conseguiu. Mas você já realizou de ser o Pedrinho no teatro? Não, porque aí acabou que aí os desejos vão mudando, né? As vontades vão mudando. Mas, assim, eu não fiz o Pedrinho. Mas aí, depois de muito tempo, teve uma nova versão, né, do Sítio, na TV. Sim. Depois de muito tempo, voltou. E aí eu consegui fazer uma participação lá como um dos ladrões do Alibaba, sabe? Era uma participação pequenininha, assim. Eu disse, tá, pronto, realizei, né, de alguma forma. Bom, estou aqui no sítio, tá? A Emília está ali e tal. Fiz, mas acho que me realizei ali. Mas é isso, você vai crescendo, a sua visão muda para certas coisas, seus desejos vão se transformando, mas de alguma forma realizei sim, né? Estive lá no sítio. Eu lembro que até na época que eu ia fazer essa participação, eu liguei para essas minhas duas primas, né, a Gisele e a Márcia, eu falei com elas, olha, vou realizar um sonho nosso. Mas sabe o que foi? Vou fazer uma participação no sítio. E aí... E as duas que brincavam, que a gente tentava essas coisas, uma virou psicóloga e a outra é farmacêutica. Não enveredaram. E a outra pergunta você também já respondeu, mas aí é bom você falar tudo. Você é formado em quê e estudou aonde? Onde? Os lugares que você estudou? Você já fala já na formação, né, acadêmica, né? Tá, enfim, eu tenho formação em jornalismo na falecida Universidade Gama Filho. Sim. Eu tenho formação em letras também, português e espanhol. E o teatro, nisso, eu já fazia teatro por fora, né? E depois, mais tarde, eu fiz uma pós-graduação em artes cênicas. Então, na Estácio. Você tem 2 graduações e uma pós-graduação em artes cênicas. Sim. Ok. Isso é bom, né? Pra gente que é lá da Zona Oeste, saber que um ator de lá conseguiu chegar numa pós-graduação. Boa noite, todo mundo que está chegando aí. Boa noite, Cristina. Agora, qual o espetáculo, como você falou, que você entrou por intermédio da Karina? Karina, né? Não. Do teatro? Quem te levou? Carla. A Carla. A Carla te levou. Porque eu vi uma Karina aí subindo, eu pensei que era a Karina. A Carla te levou, ela acabou saindo, você continuou e você nunca mais parou. Tanto que fez até uma pós-graduação. Então, desse período todo, que agora, como eu já entrei em 93, você também estava lá, então eu já vou completar 27 anos. Então você também já deve estar completando 27 anos. Nesses 27 anos, qual o espetáculo e o personagem mais incrível que você já fez, que é assim, inesquecível na sua vida? Bom, é difícil, né? Porque cada um é importante e é inesquecível quando você está fazendo, no momento que você está fazendo. Então, eu não consigo assim dizer, esse é melhor do que o outro, né? O que eu posso falar, mas é o personagem que eu estou fazendo muito mais agora, que é o Juvenal, que é esse monólogo que eu faço, que conta um pouco da minha biografia, vamos dizer, das minhas histórias de infância, que de alguma forma foram emprestadas para
para a criação da dramaturgia do espetáculo, né? Muitas das histórias que tem no espetáculo são histórias que realmente aconteceram comigo e outras foram criadas. Mas digamos assim que hoje, o meu personagem especial, inesquecível, hoje é o Juvenal. De repente, ano que vem, é um outro personagem. Então, eu acho que cada um tem o seu espaço, né, dentro da minha história, dentro do meu coração. Todos eles têm a sua importância, né? Não tem aquele que é melhor, pior. Né? O Renato Matos, que acabou de entrar aí, ele está na cidade do México, ele também é um ator de Campo Grande, ele está lá no México, ele está assistindo a gente de lá, e é legal saber que você está fazendo um monólogo, né? E, assim, é bom saber que um amigo nosso, de muitos anos atrás, está aí, está conquistando seu espaço. E como o personagem que você falou, que é o inesquecível, é um espetáculo também inesquecível, o mais próximo, ele é seu texto ou alguém escreveu? Não, o processo do Juvenal foi do seguinte: a gente se juntou, a gente queria falar sobre o tema de memória, né? E a gente chegou um livro através do Cadu Cinelli, que é um ator, diretor, contador de histórias, e chamado Os Fantásticos Livros Voadores de Modesto Máximo. E aí, conversando com ele, eu li e tal, eu queria montar esse espetáculo, vamos adaptar. Aí apresentei essa proposta lá para a Pandorga, que é o grupo que eu faço parte, e começamos a correr atrás dos direitos autorais. Não conseguimos, a gente foi empurrando para o outro, da editora que mandou para não sei aonde. Quando a gente chegou lá, quase no autor, não responderam mais. E aí o Cadu sugeriu de que, já que a gente estava trabalhando com memória, que a gente trabalhasse com as nossas memórias. E aí a gente começou a conversar com a equipe, chegou um ou outro, fazer uns levantamentos de histórias das nossas infâncias, aí até que acabou fechando mesmo nas minhas memórias. Então, a partir daí, num primeiro encontro com o Cadu, que acabou sendo convidado para ser o diretor do espetáculo, ele pediu para que eu escrevesse várias histórias, umas folhas de papel grandes, várias histórias que aconteceram na minha infância. Aí no primeiro dia de ensaio, ele chegou, pegou, jogou tudo assim no chão, ele, vai, começa a contar para mim essas histórias. E eu comecei a contar. E aí, a partir daí, ele fez uma seleção, meio que criou um roteiro com essas histórias. Depois desse roteiro, eu improvisei um texto, que aí já improvisei um texto já com a equipe toda junta, né? Eu, o Cadu, o Cleiton, a Dani Jamal, o Lira, o Rude, Chico, várias pessoas que fazem parte da equipe. A gente chegou lá, fiz isso, e a partir daí o Cleiton transcreveu tudo isso e criou a dramaturgia do espetáculo. Então, eu costumo dizer que o Juvenal é um espetáculo a 6 mãos, né? Que tem as minhas histórias com o roteiro do Cadu e a dramaturgia do Cleiton. Então, a dramaturgia final, o que é apresentado lá em cena, no palco, é o texto do Cleiton Cheveste. Ah, tá. Que bacana, né? Feito em 6 mãos. O texto, né? Porque o espetáculo foi feito por... Eu tenho que contar toda a equipe e multiplicar por 2, assim. É porque no teatro... Porque é um espetáculo que foi construído, apesar de ser baseado nas minhas memórias, é um espetáculo que foi criado em conjunto. Apesar de ser um monólogo e tal, mas não é um espetáculo do Eduardo, é um espetáculo da Pandora, de uma equipe inteira que, de alguma forma, criou tudo isso, né? Se o Juvenal ele existe hoje, é porque teve a dramaturgia do Cleiton, a direção do Cadu, a iluminação do Lira, o visagismo do Chico, o cenário figurino da Dani, a trilha do Rude, as fotografias do Renato Mangolin e toda essa equipe, né? Lá a produção do André Roman também, junto com a gente.
a direção de movimento do Jean Macedo, do Tiago Monte, Mar Ferreira, enfim. É um espetáculo que surge, que é de todo mundo, né? Que é da Pandorga. Sim. Como eu ia dizer antes, agora eu vou repetir, assim, refalar. O seguinte, o teatro, por mais que seja monólogo, nunca é um trabalho sozinho, né? É sempre um conjunto. O teatro é o conjunto, né? E eu acho que a gente aprendeu isso lá no curso de iniciação Regina Perini, né? Porque a gente Sim. aprendeu até com nossa primeira apresentação, se eu não me engano, foi um jogral, né? Que um dependia do outro para poder usar a sua fala, soltar a sua fala. Eu acho que essa base que a gente acabou tendo lá em 93 com a Regina Pierini era muito, porque o trabalho que a Regina realizava era muito mesmo isso, né? Era um trabalho de conjunto, um trabalho de grupo. Né? Então, todos nós estávamos em cena e a gente criou figurino junto, a gente, tudo orientado por ela, era tudo feito pelo grupo, né? Sob a direção, né? Claro, era um bando de jovens, novinhos, cheios de sonhos, de pretensões, estou fazendo teatro, né? Esse tipo de coisa que muito jovem tem, Esse né? Enfim. Bom, agora, já usando essa fala aí desse Léo, é Léo? Só deixando bem claro que tem gente da família aqui também. Estou vendo, ó, o Léo Abreu é meu primo, a Beatriz eu acho que também está no grupo, Léo e a minha Abreu, tia Maria Alice, que é a mãe Léo deles, Abreu também está. falou Minha tia também deu um oi. que o seu grupo é maravilhoso. Então, fale um pouquinho dessa sua companhia, que é a Pandora, né? Pandorga. Pandorga. Tá, porque eu Isso. entendi Pandora. Pandorga. Não, mas muita gente confunde, mas é Pandorga. Mas aí o que significa Pandorga e quem faz parte da companhia, quando que surgiu a companhia e conta um pouquinho dessa companhia atual. Sim, a Pandorga, ela surgiu em 2006. Ela está completando agora 14 anos. Está completando agora 14 anos esse ano. A Pandorga ela surgiu um desejo mesmo de se criar um trabalho a partir de uma companhia. Então, eu e o Cleiton Cheveste, o Cleiton me apresentou um texto, um livro chamado O Menino que Brincava de Ser, da Georgina Martins, uma autora carioca, lá da UFRJ e tal. E aí ele me apresentou esse texto, e eu li o livro, aí gostei, ele disse, vamos montar, e tal. Ok, vamos lá montar. E aí, nesse processo, sem saber por onde ir, sem um tostão, na cara e na coragem, a gente foi conhecendo pessoas e tendo contato com pessoas. E acabou que a gente conseguiu montar, a gente conseguiu os direitos com a Georgina, o Cleiton fez a adaptação, e daí daí surgiu a Pandorga. Aí a gente veio. Por sinal, Pandorga, você perguntou, Pandorga quer dizer pipa. Pipa, papagaio, né? Mesma coisa. Só que Pandorga é lá no Rio Grande do Sul. E aí tem até uma curiosidade, porque eu sou carioca e o Cleiton é gaúcho. Mas quem deu o nome fui eu, não foi o gaúcho. Né? Quem sugeriu o nome. Quem sugeriu o nome fui eu e acabou que a gente concordou. Tem uma pessoa aí que está falando que sempre leu Pandora também, ó. Não, é Pandorga. Pandorga. Agora... E aí surgiu daí. E a partir daí, a gente foi, pelos conhecimentos que a gente tinha, pelos cursos que a gente fazia, a gente começou montando uma equipe, convidando pessoas, outros foram aceitando. E aí, nesse primeiro momento ali, 2006, 2007, a coisa tudo muito ainda, né, se estruturando, até chegar hoje a uma estrutura que a Pandorga tem, né? Digamos, eu e o Cleiton, a gente meio que administra, né? A gente tem essa administração com a gente, mas a gente tem um grupo de pessoas que a gente também intitula como Pandorga, que são os nossos parceiros, assim, de sempre, né? Com vários que aí já
se incorporaram ao Menino que Brincava de Ser, e depois aos nossos outros espetáculos, ao Cabeça de Vento, ao Juvenal, e aí são parceiros que estão sempre aí junto com a gente, né? Eu já citei todos, vários aqui agora, então sempre são... A gente criou, mas a Pandorga é esse grupo enorme agora. E como estamos na pandemia, está todo mundo em casa sem fazer teatro, a gente está... Eu acho que todo mundo está tendo ideias maravilhosas para usar a internet, fazer vídeos e tal. Quais os projetos seus e da companhia Pandorga pós-pandemia? Vocês já têm algum projeto em mente? Olha, ideias a gente tem, projetos a gente tem editais agora que estão abertos e a gente está fazendo inscrições, está tentando. É aquilo, é tudo muito incerto. Vontades, a gente tem várias vontades, vários projetos, várias ideias, mas assim, a gente ainda está muito nessa de tentar entender o que vai ser esse pós-pandemia, de que forma o teatro vai ter que se transformar, vai ter que se adaptar. A gente não sabe ainda exatamente que teatro é esse, né, que a gente vai fazer, se é um teatro que vai ser online, mas aí não é a mesma coisa que o presencial. Então, a gente está ainda muito nessa de, vamos ver, a gente não parou, a gente continua pesquisando, a gente continua estudando, criando projetos e fazendo inscrições e esperando para ver no que vai dar. Claro, esperando não aquela coisa sentadinha, esperando o tempo passar. Não. Sentadinho ali, mas com a cabeça funcionando. Vamos ver como é que isso vai ser. Né? E agora uma pergunta que talvez, assim, eu acho que todo mundo que começa, que está começando o teatro, que começa, vai querer saber disso, ou então vai querer responder isso. O que o teatro já lhe proporcionou? Ai, muita coisa. Muita coisa. Se eu for assim, se for comparar... Claro, tem aquela coisa óbvia que todo mundo fala, vamos fazer teatro como uma terapia. Não gosto muito disso, não, mas de alguma forma... Eu era uma criança muito, muito reclusa, assim, muito, muito tímido, quase não falava, assim, era muito... Quem me conheceu, minha tia que está aqui no grupo assistindo não vai me deixar mentir. Eu não era uma pessoa muito falante, muito... né? E claro que, de alguma forma, o teatro me ajudou um pouco nesse sentido também, que aí é muito mais na convivência, né? Uma coisa que o teatro também, eu sempre busco e procurei um teatro como a gente falou lá atrás, um teatro onde todo mundo mete a mão na massa, onde está todo mundo junto, né? Onde todo mundo pensa junto nas coisas. Claro, o teatro me proporcionou ir a lugares que eu nunca imaginei, assim. Claro, tinha lugares que eu desejava ir e que já consegui ir, e lugares que eu nunca imaginei. Eu nunca na minha vida imaginava que um dia eu ia me apresentar no meio da floresta amazônica, por exemplo. Tive a oportunidade, 2 vezes, sabe? Já quando a gente começou, quando eu e o Cleiton, a gente veio com a ideia da Pandorga, claro, a gente tinha vários, e ainda temos vários desejos, várias vontades com a companhia. E consegui, a gente foi para muitos lugares, e uma coisa que a gente sabe, quem sabe um dia a gente consegue ir para o exterior. Já conseguimos levar espetáculos nossos para Lima, mais uma vez, fomos para Quito, sabe? Então, isso também, de poder conhecer lugares, de poder mostrar o trabalho, né, que a gente acredita ser importante, e mostrar isso não só dentro da nossa bolha, né? Não só aqui, né, dentro da nossa cidade, nosso bairro, né? A gente conseguiu expandir de alguma forma. Eu pude conhecer praticamente o país todo graças ao teatro. O teatro me proporcionou isso, essa locomoção, e de também de trocar e de conhecer pessoas, maneiras de pensar diferentes, o teatro também. Então, esse intercâmbio também com outras culturas, com outros lugares, com outras pessoas, é muito importante também. O Lincoln Pereira, que é um professor de dança também aí de Campo Grande,
Ele está Sim, perguntando... eu fiz dança de salão com ele. Ah, é? Eu fui Lincoln aluno dele. Pereira. Sim, Por que que os fui grandes aluno dele. raramente vêm para a Zona Oeste? O Lincoln Pereira é um amigo meu, que também é seu, né? Ele está aqui, talvez ele está matando saudade sua e você também dele agora, né? De estar interagindo aí. Sim, eu fiz um curso de dança de salão com ele, lá, ó, muito tempo atrás. Ele é ótimo, ele é ótimo. Por que que os espetáculos grandes raramente vêm para a Zona Oeste? Olha, não é por falta de vontade, acho que não é por falta de vontade dos artistas, dos grupos. Isso a gente sempre quer. A questão é, acho que tem duas questões aí. Uma é uma questão de oportunidades mesmo, no sentido de um apoio, né, estrutural, do governo, das secretarias, de fomentar isso e até mesmo de proporcionar à própria população a frequentar. Vamos dizer, quando lá em 93, quando eu comecei a fazer teatro aqui em Campo Grande, a gente já escutava isso, né? Era muito difícil. E aí, quando surgia alguém, vinha se apresentar ou no Teatro de Arena ou lá no Arthur Azevedo, lotava. E a gente via que tinha um retorno. Lotava e você tinha que correr para conseguir comprar ingresso. Mas aí não há. Eu lembro uma vez que assim era complicado, até mesmo o próprio comércio, os próprios empresários da região não interessam a eles. Eu lembro de muito tempo atrás, eu fazendo um espetáculo com outros amigos aqui, o Fernando Lopes de Lima, o Ricardo Gonçalves, Ricardo Rocha, Marise, a gente montando, a gente buscando patrocínio, apoio para poder fazer. E eu lembro de ter ido conversar com um grande, mega empresário da época aqui em Campo Grande, tal, e eu fui lá, né, apresentei e tal, e o cara disse, olha, teatro não me interessa. Se você fosse... Na época estava aquela onda de banho de espuma nas boates e coisa assim. Se fosse um show com banho de espuma, um baile fã, uma coisa assim, aí tudo bem, eu patrocinava vocês, mas teatro não me interessa. Então, quer dizer, há uma dificuldade do próprio empresário local de fomentar isso. A população acaba também não criando o hábito de ir, né? E fica muito preso àquela coisa. Tem um ator famoso no grupo? E as pessoas não vão. E isso é muito ruim, porque não é a verdade. Porque a gente sabe que, vamos dizer, tem muita gente que não foi, que não vai a teatro porque nunca teve oportunidade, não conhece. E tem tanto grupo bom e que consegue fazer um trabalho. Então, acho que é uma questão de vontade, não só, acho que de todas as partes, principalmente de se criar maneiras de poder proporcionar essa ida, né? Essa ida de grupos de teatro na região. O acesso ao público, né? Ele está perguntando de novo, o Lincoln perguntou de novo aqui, já fez algum espetáculo que teve que usar os ensinamentos de dança? Já de dança de salão mesmo, assim, não era nada, não era um espetáculo, não tinha uma coreografia. Eu lembro que tinha uma cena onde precisava dançar e aí a gente utilizou de dança, né? De dança de salão especificamente. Tem uma também que acho que tem até gente aqui no grupo que né, a Paula Hermíntica agora falando, a Paula, aí as irmãs, eu lembro também tem um espetáculo que tinha umas coreografias também, isso muito lá no início, e bem ou mal agora no Juvenal eu meio que danço, né, mas não é uma dança, não é um bailarino, é mais uma gozação com a dança, com a maneira de dançar, de brincar. Mas qualquer expressão corporal é uma dança. Não, mas você tem que ver o Juvenal para você entender o que eu estou falando. Okay. Né? Porque é uma maneira assim, tem um momento até que eu danço nesse monólogo, mas é muito aquela coisa da criança, que você botou uma música e ela está lá se mexendo.
sabe? Então, não tem uma coreografia, não tem nada assim, ah, vamos lá fazer um... Não, não tem coreografia. Cada apresentação eu faço de uma forma. Ok, então quando tiver em cartaz, se Deus quiser, isso vai ser em breve, aí você me fala que eu vou querer assistir sim. Por sinal, esse mês a gente ia até viajar com um espetáculo esse mês, mas não viajamos, né? Infelizmente, né? Mas se Deus quiser, isso vai mudar breve. Claro. Você faria alguma coisa diferente na sua vida? Assim, do teatro em relação à arte que você já fez? Ah, se eu voltasse, eu queria fazer aquilo dessa forma. Sei lá, um personagem, uma peça, um... Não, assim, se já me arrepender e querer mudar, não, porque acho que aquilo ali aconteceu de alguma forma, ou para crescer, para entender, para aprender, né? Claro, tem uma outra coisa que você fica, putz, ai, que chato isso, que merda, mas serviu como aprendizado. Então, se não me arrependo e não mudaria nada, não. Não mudaria mesmo. Nas faculdades também não, né? Nas graduações e pós-graduação também não. Você não faria outra coisa, assim, no lugar de letras, você faria outra graduação? Não, assim, porque assim, quando eu fiz, eu comecei a fazer o teatro na mesma época que eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, né? Então, na época, eu queria muito trabalhar com jornalismo, né? E aí comecei a fazer o teatro paralelamente, e aí quando eu fui ver, eu estava só fazendo teatro, porque me pegou e as oportunidades com o teatro começaram a ser muito maiores que o jornalista, e aí quando eu fui ver, eu já não estava mais exercendo o jornalismo, né? Letras surgiu na minha vida meio que num momento, aqueles momentos que todo artista passa, né? Aqueles momentos de, ai, às vezes certo cansaço, e por falta de oportunidades, e aquela coisa de viver de arte nesse país, né? Então, aqueles momentos que você meio que diz, ai, vou largar tudo, vou parar tudo, e a Faculdade de Letras surgiu nesse momento, né? Eu fiz, mas não parei. Não parei de fazer o teatro, estava fazendo menos, mas fiz a Faculdade de Letras, terminei a Faculdade de Letras, mas eu não tinha parado, não parei de fazer o teatro. Ele continuou de alguma forma, e assim, também não me arrependo, também muita coisa da Faculdade de Letras me serviu e me ajuda muito no teatro. Conheci pessoas maravilhosas lá também, mas é aquilo, o teatro não me deixa. Quando eu baixo a cabeça, vem o teatro lá e diz, não, vamos ficar. Mas hoje você trabalha também como professor? Não. Não, professor de letras, não. De português, espanhol, não. Mas eu dou aula de teatro para crianças e adolescentes. Ah, sim. O Lincoln perguntou aqui se você acha que a dança é um meio que ajuda o ator a compor o estereótipo corporal de um personagem? Sim, a dança, a expressão corporal, mas é porque ajuda em muito, sabe? Eu acho que o ator ele tem que ter consciência do seu corpo. O corpo é um instrumento dele, ele está ali no palco, ele precisa do corpo, seja ele através de dança ou simplesmente o fato dele estar sentado numa cadeira assim, ele ter consciência, né, do uso da sua máquina, né? Até mesmo para tomar cuidados, para não se machucar, para estar presente em cena, né? Não estar lá aquele corpo parado, é ter presença mesmo. Até para compreender os limites, né? Os limites que o corpo pode exercitar para tal personagem. Claro, claro. É bacana isso. E bacana essa pergunta aí. A galera pode fazer pergunta, mas já que a gente já... Deixa eu ver aqui o tempo rapidinho. Ainda temos aí uns 20 minutinhos. Deixa eu te perguntar. Você lembra de algum fato, alguma coisa marcante
que eu e você vivemos juntos lá em 1993, 94, em relação ao teatro. Lá no Arena, né? É... Como você é um contador de lembro, histórias, conta aí uma história nossa. eu lembro, tem duas coisas. Tem esse jogral que você falou, que você lembrou, que aí era um texto político, alguma coisa assim, falava, né, de corrupção, tá? Vamos, aquela coisa bem. Mas daqui a Eu tô pouquinho, bem. tá? Ah, agora Não, voltou. Vai. Ah, agora voltou. né, então tinha aquela questão assim muito panfletária, muito política que a própria Regina tinha, né? A gente E eu levanta. lembro que todo mundo vestido de preto né, aquela coisa. E aí eu lembro que tinha uma coisa uma coisa que eu lembro que a Regina pegava muito no teu pé, que era uma questão de pronúncia da palavra corrupção. Corrupção. E aí você falava uma coisa assim, meio que corrupção, como se tivesse o i ali. E aí você repetia isso e aí ela pegava no seu pé e a gente ficava te sacaneando, brincando com isso. Eu Né? nem lembrava disso. Lembra disso? Eu lembro muito Bacana, disso. bacana. Né? E vem cá, por que que naquela época te chamávamos de Chapinha? O seu apelido era Ah, o Chapinha. Chapinha. Não, o Chapinha ele surgiu porque a Regina trabalhava muito com improviso também. Né? Tinha uma liberdade, às vezes, alguns dias de aula, onde a gente trabalhava muito com improvisos. E aí eu lembro de ter criado num improviso um personagem, né, que era meio, né, aéreo, meio bobalhão, assim e tal. E ele era muito ingênuo e assim e aí não sei se agora não sei se fui eu que dei o nome ou se alguém deu o nome e aí deram esse nome de Chapinha e aí ficou e aí depois Eu aqui aí num outro assim, exercício alguém chegou e pediu para que fizesse de novo o Chapinha e aí toda hora aí pegou aí o Chapinha ficou era esse personagem que eu fazia lá em algumas improvisações lá na Lona. legal. Outra coisa, tá perguntando aí que o teatro está tendo um processo muito para musicais. Qual a sua opinião a respeito dessa tendência? Cara, eu acho que, enfim, tem a minha, eu vou dar a minha opinião pessoal, mas assim, acho que toda forma de teatro é bem-vinda, é válida, e todas elas, todas as manifestações têm a sua importância, a sua maneira. Claro que tem atores que se adaptam melhor a algum tipo, outros que não, uns gostam mais, outros não. Claro que, vamos dizer, há uma. Eu só não gosto muito quando, sendo muito sincero, assim, eu não gosto muito quando há esse modelo Broadway de se fazer musical no Brasil. Eu gosto de musicais, mas eu gosto daqueles musicais que têm uma pegada muito mais com a nossa característica, com a cara do Brasil, né? Não desmerecendo esses musicais, Cats, e tudo mais, vamos dizer, que tem a sua importância na história do teatro também. Né? Eu acho que há uma vertente nisso, vamos dizer, os atores se prepararem muito mais. Algum tempo atrás, vamos dizer, isso não existia. Há uma tendência, a questão dos musicais, há uma tendência aos atores trabalharem melhor as suas vozes, para poder cantar, se preparar para cantar, para dançar, para interpretar, e tudo isso. Então, eu acho que é importante, é interessante, quer dizer, como um investimento para um conhecimento do próprio ator, mas aí como uma questão mais de gosto pessoal, eu só não gosto mesmo quando vai para esse caminho do Broadway, assim, que aí já é uma questão de gosto pessoal. Mas assim, é importante, vamos dizer, toda manifestação, seja ela um musical ou não, aquele teatrão mais antigo, ou uma nova dramaturgia, um teatro mais moderno, enfim, todos eles têm o seu espaço e todos eles são importantes.
Todos têm que fazer parte, né? Tem que fazer parte da vida. Mas no teatro, eu acho que é aquilo. Você não tem que ter receio nem medo de fazer nada. Você tem que estar preparado, né? Você ali é um instrumento para um personagem, para uma dramaturgia, para um trabalho. Então você tem que estar disposto e aberto a fazer. Teatro é aquilo. Eu lembro de alguém falando assim, não tem teatro melhor, o teatro pior, teatro ruim, o teatro bom. Tem o fazer ou não fazer, sabe? Então é você chegar lá e fazer e mandar ver, né? Ó, o Lincoln perguntou: você acha que as produções cinematográficas serão a saída para essa nova vida que teremos que nos adaptar? Ele diz produção cinematográfica, o cinema que é a salvação, então. O teatro, ou então Será uma saída. um teatro filmado, um teatro com essas tecnologias, né? Eu não sei, porque a gente ainda está muito tentando entender o que a gente está passando, né? Ninguém sabe ao certo como é que vai ser. Né? O que essa pandemia agora, nesse momento, está fazendo é as pessoas se reinventarem, é buscarem formas de manterem o teatro vivo de alguma maneira, buscando Sim. outros caminhos e tudo mais. Mas afirmar que essa é a saída, eu não sei, não sei dizer se essa é a solução ou se essa é mais uma forma. Creio eu que vai ser mais uma forma de se fazer. Né? É. Eu acho que é isso. Acho que o O Léo momento é esse, de abriu, a gente se experimentar e tentar, né, novos caminhos. Né? o Léo Abreu Isso é certo, a gente tem que se reinventar. Né? está comentando aqui, por falar em tendências, os infantis da Pandorga são totalmente fora de tendência. Foi a primeira coisa que percebi. Não são personagens fúteis e não são previsíveis e faz a criança prestar atenção. E foge totalmente do óbvio. Quem é essa pessoa? O Léo Que não Abreu. escutei? Léo Ah, é Abreu. meu primo. É meu primo, ele já assistiu todas elas. É assim, uma característica da Pandorga, o nosso trabalho é basicamente voltado para o público infanto-juvenil, né? E a gente, desde o início, a gente sempre se preocupou não só com a criança que vai ao teatro, mas também com o adulto que acompanha essa criança. Porque a criança não vai sozinha, né? Então sempre tem um adulto que a leva, que está lá junto com ela. Então a gente sempre tomou muito cuidado com duas coisas. Uma, com esse adulto que está ali, para que ele não fique entediado, para que ele faça parte daquilo também, que ele se vê, que ele possa se enxergar também fazendo parte daquilo, e a gente não ter receio de, a gente escolhe um tema e fala, assim, sabe, partindo do princípio de que por que não falar? Porque às vezes, não vamos falar de morte para criança, não vamos falar sobre isso para criança, mas aí a gente joga a pergunta, mas por que não falar? Né? Então, a gente... E também uma característica também que a gente sempre, geralmente, parte na Pandorga é isso, de temas, de coisas que a gente quer falar. Então, quando veio o Menino que Brincava de Ser, a gente tocava na questão da liberdade de gênero. Depois, no Cabeça de Vento, a gente falou sobre morte. Em Juvenal, a gente fala sobre infâncias antigas, a gente fala sobre memória, resgate de memórias, importância da memória. Né? Então, é isso. A gente não tem, talvez, assim, melindres para dizer, não podemos falar sobre esse assunto com as crianças, porque... Não. E sempre preocupado com esse adulto também que está ali, para que seja teatro. Né? É um teatro para a família, para todo mundo, para que todo mundo se sinta fazendo parte dele. O Lincoln Pereira está comentando: houve nos anos 80 e 90 um clipe em que as pessoas iam assistir dentro dos próprios carros a um cine. Um clipe não, um cine, que as pessoas iam assistir dentro do próprio carro, mas isso não emplacou. Será que este hábito voltaria com força total? Ele até falou isso. Por sinal, essa semana eu li algo parecido, porque parece que a prefeitura, uma coisa assim, que é meio que tipo um drive-in, né, que se chamava, se não me engano.
Eu também vi essa E lugar. a prefeitura lá na Cidade das Artes tem um espaço como para drive-in, de novo, né? Meio que resgatar isso, as pessoas dentro dos carros e assistindo os filmes ao ar livre, né? Os filmes projetados numa tela grande, todo mundo dentro dos seus carros, né? Bom, Eduardo, eu antes que acabe, porque já está avançando aqui a hora, eu não sei quanto tempo ainda tem, daqui a pouquinho vai começar a aparecer na tua tela aí uns minutos ou segundos que estão acabando já. Então daqui a pouquinho já vai acabar. Antes que acabe, eu queria te pedir uma coisa. Faz pra gente um pedacinho do Juvenal. Ai, meu Deus. Uma fala, uma pequena, uma cantiga, uma, sei lá, um trecho de 1 minuto, de 1 segundo, sei lá, só para ter um registro. Da história como do Velocipede surgiu. Pegar aqui pegar assim sem preparar, né? Não, vou improvisar. Tem que improvisar. A Pita não vai acreditar no que eu tenho aqui para mostrar para ela. O meu velocípede. O meu velocípede me foi dado pelo meu tio. O meu tio vivia num lugar muito, mas muito distante. E só de vez em quando nós tínhamos notícias dele. Ele era um homem sério, mas de bom coração. Poucas vezes lembro-me de tê-lo visto sorrir. Ele era careca, barbudo. Ele tinha uma barba ruiva enorme que descia numa espiral e ia até o chão. Meu tio não gostava muito de conversar com as pessoas. Ele vivia lá no mundinho dele e lá ele parecia ser muito feliz. Aí vai a peça toda. Não vai ter mais tempo. Obrigado por essa participação do Juvenal aí, um pedacinho, para guardar de lembrança. E agradecendo a você pela sua arte, pelo seu teatro, pela sua formação, eu quero agradecer também como amigo pela parceria que a gente teve lá no início e que a gente possa, talvez, voltar a ter em qualquer futuro próximo. Só isso aqui da live já é uma parceria, porque em época de pandemia é o único jeito da gente se conectar. Então, eu quero te agradecer por essa live, essa participação aqui comigo. Eu quero dizer, mais uma vez, a todos que estão assistindo, que a live vai ficar no Stories do Eduardo, por 24 horas. Eu vou baixar e vou postar no meu canal. Então, quem tiver interessado em reassistir, assistir de novo, divulgar, se inscreve no meu canal do YouTube e assiste por lá. Quero falar também que a live do Eduardo vai começar uma disputa, a partir de agora, uma disputa das lives que já estão lá. Porque eu criei uma disputa entre os artistas, que eu convidei aqui, para ganhar o meu livro de poemas, que já está sendo publicado. Atrasou por causa da pandemia, mas já está sendo finalizado. Assim que finalizar, chegar o campeão das visualizações por minuto, vai ganhar o meu livro autografado. Ok? Antes do lançamento. Então, o Eduardo já está concorrendo aí. Quem quiser, vai lá, ajuda o Eduardo lá visualizando a live dele. E é bom, porque no finalzinho tem um pedacinho do Juvenal, aí dá para a gente assistir um pedacinho do que é o espetáculo Juvenal. Eduardo, mais uma vez eu quero te agradecer por sua participação, por sua amizade, por seu carinho de sempre, porque hoje nós trocamos ideia pelo telefone, conversamos um pouco, e obrigado. O que é agradecer, né? É desejar mais merda para você. Mais merda, mais sucesso, que você alcance tudo
O Eduardo acha que os espectadores de Pandorga são infantos juvenis. Na real, espectadores de tudo. Ciências lúdicas maravilhosas que vai voar a cabeça de toda a plateia. Vai dialogar da pita do cajueiro. Vem, Juvenal! Aplausos. Aí o pessoal está te agradecendo. Merda para todos, Neres Cavalcante. Merda, Eduardo já, valeu, Edu. Silvia Arcuri está aí. Edu, querido. Então, consegui chegar. Silvia Arcuri. Então, eu já estou me agradecendo ao Eduardo por tudo e agora, mais do que nunca, também pelo Juvenal, que você acabou de me apresentar um pedacinho, e que eu consiga conhecer o Juvenal pleno, totalmente, em breve. E também quero agradecer a todos que participaram aqui da live, comentando, perguntando, tantos nomes que a gente conhece desde lá do início de Campo Grande, tantos familiares, amigos seus. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que participou, que desejaram aí saúde pelo teu espirro. Eu também falo de saúde. Isso é minha rinite. E que você tenha muita saúde e muita merda na sua vida, na sua carreira. Obrigado pelo convite. Né? A gente começou a fazer teatro juntos lá em 93 e desde que que a gente não se via mais, a gente voltou a se reencontrar via Facebook, via redes sociais. E aí te agradecer por esse convite. Né? Aí já até faço um convite, você está falando de assistir o Juvenal. No dia 22, eu e o Cleiton, a gente vai participar de uma outra live com o pessoal da Oficina Social de Teatro, lá de Niterói. A gente vai falar sobre o CBTIGE, que é o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude, e vamos falar também um pouco da Pandorga e da nossa experiência com teatro infantil. E no dia 29, eu vou fazer uma leitura do Juvenal. Então, é só o pessoal chegar, nesse mesmo horário, são 2 sextas-feiras também, às 20 horas, e é só curtir lá, seguir a Oficina Social de Teatro. Agradecer todo mundo que esteve aqui. Eu fui vendo aqui rapidamente, né, tem o pessoal da família, tem o pessoal da Pandorga, tem os amigos, reencontrar o Lincoln, né, que muito querido também, que também, desde que eu saí de Campo Grande, que eu nunca mais o vi pessoalmente, mas também as redes sociais nos reaproximou. Agradecer a todo mundo, agradecer a você, e que a gente possa passar bem, né? Pedir para que todos se cuidem, não saiam de casa quem puder, e procurar cuidar, acho que não só da nossa saúde, mas principalmente da saúde mental, que é essa aqui que está sendo muito testada nesse momento. Então, a gente está nessa montanha-russa de sensações, de sentimentos, e a gente está muito atento a isso. E não só a se cuidar, mas também olhar para o próximo, cuidar do próximo também. Então, não perder tempo. Assim, vamos aproveitar que a gente tem toda essa tecnologia em nossas mãos e não percamos a oportunidade disso, de promover conversas, bate-papos, ou simplesmente mandar um oi pelo WhatsApp. Oi, tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Né? Isso é muito importante. Né? Cada um está na sua casa, uns estão sozinhos, outros estão com a oportunidade de estarem com suas famílias, mas principalmente esses que estão sozinhos precisam muito disso. Né? Então, a gente também está muito atento a isso. E entender esse momento como um momento de compartilhar, de estar junto, né, até brincadeira. Está acabando já aqui, 27 segundos. É isso. Se cuidem todos. Está terminando aqui já, poucos segundos. Obrigado, Maurício. Obrigado a todo mundo. Beijos. Se cuidem. Obrigado. Fica com Deus também e se cuidem, meu irmão. Valeu. Eu vou ver E a gente se veja logo. Tá? Beijo. Obrigado, gente. Obrigado. Vai lá, gente. Obrigado. Põe lá. Beijo.